Well. Bora lá? Mais uma questãozinha. Essa questão aqui é basicamente termodinâmica, né? E aí, bom, vamos lá, letra A, né? Calcule a taxa de condensação do vapor, variação de massa do vapor por unidade de tempo, né? Então é massa dividido por tempo. Em termos dos parâmetros do problema que foi dado, né? E aí, o que é essa com uma taxa de condensação? Perceba aqui comigo o seguinte: aqui tem vários vapor de água, né? Aqui em tudo e tal. Eu não sei se vou conseguir apagar tudo. E aí, o que acontece? Quando esse objeto desce, porque ele fala que está caindo, quando o objeto desce, ele vai ocupar agora esse novo espaço aqui, né? Esse novo volume. E que parte é essa? Ora, o objeto está andando com velocidade constante, como é dito bem aqui. Então, esse S, esse H que ele cai, né? Esse H é V delta T. E esse volume que ele agora preenche, né? É justamente H vezes S. S é a área, a seção transversal ali do objeto, né? Do êmbolo, que é também do cilindro e enfim. É isso. Então, esse é o volume novo que ele está ocupando. E esse é o volume de vapor que foi transformado, que foi condensado, tá? Então, como esse vapor foi condensado, o que acontece? Qual foi essa massa de vapor, né? Essa massa vai ser o seguinte: é a densidade do vapor vezes o volume do vapor. Essa foi a massa de vapor que foi condensada. Beleza, né? E agora ele quer essa variação da massa por unidade de tempo. Ou seja, essa massa aqui, vou chamar de talvez de ΔM, que foi a massa de vapor perdida, né, que alterou para água líquida, dividido por ΔT, que é justamente a unidade de tempo que ele quer. Então essa nossa ΔM por ΔT vai ficar o seguinte: abrindo o que é V, né? V é H por S, é H vezes S, e o que é H? V delta T. Então V delta T, S, ρ, né? Tem um ρ aqui, delta T. Isso aqui corta com isso aqui, e é negativo, tá? Tem que deixar isso claro, a variação da massa é negativa, né? Então fica menos ρ, V, S, beleza? ρVS. E por que é negativo? Porque é massa perdida, né? Ou seja, essa taxa de variação ela é negativa. Então a massa está variando de forma negativa, né? Está diminuindo a cada instante que passa. E aí bora para a letra B, né? A letra B ele pergunta para a gente qual é a taxa de calor que flui do cilindro para fora do cilindro. Como a gente está imaginando que tudo está à mesma temperatura, então a gente está considerando que não está tendo essa transferência de calor também, né, em parte, por causa que, como não é a mesma temperatura, não há essa transferência. Então, o vapor não está perdendo calor para água líquida, por exemplo, né, já que está a mesma temperatura. Mas esse calor que o vapor perde é justamente pelas paredes do cilindro, que aí ela perde esse calor e condensa. Então, o que acontece, né? É, a nossa variação de a taxa de calor, né, que é basicamente calor por tempo, né, que é esse nosso delta Q por delta T, é muito simples, cara. O que seria esse nosso delta Q? A gente já não conhece como é que se calcula o calor numa fusão, ebulição? Então, mesma coisa, né? A gente pega a massa do objeto, ou seja, qual é a massa que está variando aqui de vapor, por exemplo? É aquela que a gente acabou de calcular, ΔM. Essa taxa, ΔM, vezes esse fator de calor de condensação, né? No caso, o L que ele fala pra gente, por ΔT, que é o que a gente já conhece. ΔM por ΔT é menos ρ, V, S, L. Ou seja, essa é a nossa taxa de calor que está sendo transferida para fora do cilindro, já que como não tem essa perda aqui, né, de água líquida e vapor pela condução por causa que é a mesma temperatura, o calor é perdido para fora. E esse calor perdido para fora é justamente isso, né, a massa que a gente sabe que está variando, vezes esse calor de condensação. E aí a gente consegue calcular a nossa taxa de variação, tá certo? E agora a gente, qual é a letra C? Qual a taxa de variação da energia interna do vapor? Aí essa daqui ela já é um pouco mais complicada a visualização, assim, tá? E, bom, quando ele fala da taxa da variação da energia interna, ou seja, nosso ΔU, a gente pensa na primeira lei da termodinâmica, né? Que é falando de calor e trabalho. E aí que entra a seguinte coisa, né?
A gente sabe que a variação do calor não é muito bem por conta da variação da temperatura, e sim por conta da variação da massa, porque pensa assim, aqui a gente tem uma massa de vapor, e essa massa de vapor, ela com certeza tem mais energia do que não ter massa. Ou seja, quando a gente trata o sistema como o vapor, toda a massa que é perdida de vapor, essa massa que era vapor, agora não é mais, sai do sistema vapor. Então, a perca de energia interna do sistema vapor é justamente pela perca da massa de vapor e não pela variação da temperatura. E outra coisa que a gente pode falar também, quando a gente está falando de trabalho, a gente meio que está falando, ó, a gente tem essa massa aqui e essa massa aqui está sendo comprimida. Mas nesse caso, não, cara. Por que não, né? Quando tu percebe bem, a massa de vapor tá sumindo daquela região. Então quando ela sai dali, aquele espaço fica vazio, né, e aí o objeto desce. Então, meio que quando a gente tá falando de trabalho, a gente pega aquela mesma massa de vapor e comprime ela. Aí a gente tá fazendo, exercendo trabalho sobre aquela massa. Mas agora a massa tá sumindo, aquela região tá ficando desocupada. E é por isso que a nossa variação de energia interna é justamente pela nossa variação de calor. E essa variação de calor associada à nossa variação de massa, né? Como ele pede pra gente a taxa de variação interna, de novo, é dividido pelo tempo, né? Aí ele dá pra gente o calor a volume constante, né? CV, que eu falei, né? O volume naquela parte mais inferior, não aquela que condensou, fica constante, né? Porque aquele volume não muda, né? Que ainda não foi ocupado, né? E a taxa molar, que é Mzão. Aí, por que disso, né? Quando a gente trabalha com ΔQ, a gente trabalha com aquele C pequeno, né? E o que vai ser esse C pequeno nesse caso, né? Esse Czinho pequeno, né? Ele vai ser justamente o Czão grande dividido por Mzão. Então a gente pode calcular aqui, né? Divide por ΔT também, vai ficar o seguinte. Esse ΔU por ΔT, não ficou um U, né? ΔT vai ser. ΔQ por ΔT a gente já conhece, né? Mas não é exatamente agora a mesma coisa, né? A gente tem que denotar isso, né? Porque ali o ΔQ que a gente conhece é para condensação, e aqui não é bem isso, né? Agora a gente está trabalhando a perda da massa do vapor e não a condensação dele necessariamente, né? Por mais que pareça ser a mesma coisa, né? Não é necessariamente a mesma coisa. Tava editando aqui e na verdade, meus senhores, o que que acontece? Quando a gente está falando daquele nosso ΔQ que envolve ΔT, que normalmente é utilizado, porque a gente normalmente trabalha com variação de temperatura e não variações de massa, ou até mesmo variações de calor específico, é, nós falamos da variação, certo? Mas quando nós falamos o calor contido num corpo, que vai ser Q igual a massa do corpo, o calor específico do corpo, é a temperatura que ele está de fato, aí sim a gente estamos tratando de o calor contido naquela massa. E essa questão, nesse caso, esse item específico, é justamente isso, tá? É um calor é, contido naquela quantidade de massa que está saindo do sistema de vapor, como eu disse outras vezes, mas talvez não tenha ficado tão claro. Então, é isso, tá? Esse Q calculado dessa forma é a variação da massa, ou seja, a quantidade de massa, mas aquela quantidade de massa tinha aquela quantidade de calor, ou seja, todo corpo tem energia, e aquela energia contida naquela massa que está sendo saindo do sistema, porque a massa não pertence mais ao sistema, tá certo? Espero que tenha ficado claro, que eu achei que ao longo do vídeo aqui talvez eu tenha falado de uma forma meio turbo é o nome, né? Enfim, é isso, tá? E não se incomoda com fundo não, eu botei alguma coisa aqui só pra não ficar um fundo preto, tá? Mas sim, eu gosto de One Piece, é isso. Valeu, galera. Continua aí, bom vídeo. Necessariamente ficou meio estranho de ser dito, né? Mas é porque antes a gente estava tratando o calor da condensação, aquele fator de calor da condensação. E nesse caso, não, a gente está tratando o calor da perca de massa, né? Que é outra história, né? Os fatores são outros, né? Então vai ficar o seguinte: ΔQ, o que que seria esse ΔQ, né? Seria a nossa variação de massa ΔM, pelo nosso calor específico, esse CVzinho, né? Que é CVzão por M, essa palavra é meio feia pra gente falar aqui, né? E T, que é a temperatura. Talvez quem é de Fortaleza talvez tenha entendido, mas enfim. Tsão, que é a nossa temperatura, é aquela temperatura que ele dá pra gente, que é de 100 graus, que ele fala lá no enunciado, né? Dividido por ΔT. E ΔM por ΔT a gente conhece, né?
E obviamente isso aqui é negativo, tá? Só para deixar claro também, né? Porque como a variação é negativa, né, que tá ali, né, vai ficar negativo. Então vai ficar o seguinte: esse nosso calor específico molar, né, a volume constante, dividido pela massa molar, vezes a temperatura, vezes esse ΔM por ΔT. Que aqui vai ficar um menos, né? Menos ρ Vs. Então, essa é a nossa taxa de variação da energia interna, justamente pela perca de massa de vapor do sistema a vapor, né? O vapor tem energia, esse vapor sai do sistema de energia de vapor, vai para o sistema de água líquida, e agora o sistema de vapor perdeu essa massa que continha energia, tá certo? Então, bora para a letra C agora, né? E temos que é a taxa de variação da energia interna da água líquida. E como é que a gente vai analisar isso? Analisando a do sistema, né? Então vamos lá. Na letra D a gente vai ter o seguinte: essa energia, a variação da energia interna do sistema, vou chamar aqui S, ela vai ser a variação daqui, né? Ela é a variação do calor do sistema dividido pelo tempo, menos a variação do trabalho dividido pelo tempo. Ah, mas esse aqui é trabalho no sistema, né? Ah, mas isso aqui também é igual a outra coisa, que é o quê? A variação da energia interna das componentes do sistema, né? Ou seja, a da componente aqui da água, né? Mais a componente do vapor, né? Aí aqui a gente pode subtrair essa daqui, né? Que a gente calculou, né? Essa variação do vapor e achar só a da água, né? E isso aqui a gente calcula, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Vamos lá. A do sistema, a gente já sabe, né? A gente calculou na letra B, né? Aqui, ó. A gente calculou aqui na letra B essa essa conta, né? A gente fez a conta já. Então, ela é menos, eu não vou anotar agora, né? Mas vamos trabalhar outras coisas. Mas ela aqui é menos ρ Vs por L, VSL, né? E o trabalho, né? Porque essa aqui também a gente já sabe a do vapor, que a gente calculou bem aqui. Então, o que falta pra gente calcular é a do trabalho. E como é que a gente calcula isso, né? Ah, mas você não falou que não tinha trabalho? Eu falei que não tinha trabalho no sistema vapor, né? Agora, quando a gente trata do sistema vapor, vapor e água líquida, obviamente ele está ocupando aquele espaço e esse sistema está sendo comprimido, né? Agora, quando eu trato desses dois conjuntamente, acontece isso, né? Eu tenho até minhas dúvidas se isso também não acontece com o outro, mas como ele até dá o calor a volume constante, então deve ser realmente isso, né? Pelo menos é o que a questão leva-se a entender, né? Então, quando a gente for tratar desse trabalho, vai acontecer o seguinte: como é que a gente calcula primeiro o trabalho? E vamos ver que sinal também é ele, né? Como o trabalho está sendo para baixo, ou seja, ele está entrando trabalho ali no sistema, então isso aqui, em vez de ser negativo, é positivo, né? Então é mais, seria mais aqui, né? Mas continuando, como é que a gente calcula esse trabalho? O trabalho, para o nosso caso aqui, como a pressão é constante, o que a gente vai fazer é alterar o volume, né? Então vai acontecer o seguinte: qual é a nossa pressão, né? A gente tem que calcular isso. Qual é a pressão que o gás exerce ali, né? Tem essa pressão que o gás exerce, a pressão que também é a mesma, né? Que o êmbolo com ar exerce. Vamos lá. Essa pressão P, que eu vou chamar de basicamente a pressão resultante, o que ela é? Ela é a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, né? Mais mg, que é o peso do êmbolo dividido pela área, né? Ou seja, a força por área é a pressão. E ele não fala do ar, né? Mas eu acho que não dá para desconsiderar a pressão atmosférica num problema desse. Então, por isso que eu vou escrever. E aí, como é que a gente vai falar como é que se calcula o trabalho, né? Como a pressão é constante, tá certo? E pressão vezes volume vai ser justamente a nossa o trabalho de fato, né? Então a gente vai ter o seguinte, que a variação do nosso trabalho, ela é P vezes a variação do volume. Quando a gente divide por T, né,
é uma coisa que a gente até meio que já sabe, né. Então vamos lá, essa P, que é a nossa pressão, vezes o volume. A variação do volume ela é justamente o S vezes o H, que a gente calculou há bastante tempo, né, dividido por ΔT. Então a gente tem isso aí, que é P, S, V. E esse P, ele é aquela coisa ali que a gente acabou de falar, né. Aí talvez tu se pergunte: "Ah, mas não é negativo que a gente não calculou o volume, que estava dando negativa a variação?" É negativo, né. Então se eu considerar assim, é porque eu já coloquei o sinal positivo, né. Mas como o sinal já é negativo, aí aqui também ia ficar negativo, fica positivo, né, é só isso. Esse aqui tá errado escrito dessa forma, né, é menos, aí tu vai botar ali em cima, vai ficar menos, aí vai ficar menos com menos é mais. Então vamos escrever o que a gente já sabe, né. O calor que foge do sistema tá calculado ali, então é menos o VSL. O trabalho que a gente calculou é mais PSV. E não é o time, né? A água é o que a gente quer saber, né? Se delta UA por delta T. Mais a do vapor, né? E a do vapor a gente calculou bem aqui na letra C, que é menos. Então vai ficar menos CV por MT, que multiplica o quê? É ρ VS. Então agora a gente pode isolar esse termo, né? Então vai ficar. Quais termos tem evidência em todos, né? V e S, né? Então vai ficar VS que multiplica. Vamos lá. O P que vai ser P0 mais mg por S. Mais CV por M T ρ, né? Menos ρ V. Rho V não, Rho L, né? E aqui a gente encontra a nossa variação da energia interna da água, né? Da água líquida. Não é a coisa mais trivial do mundo, né? Principalmente quando tu vai pensar ali na letra B, né? De considerar como é que tá sendo essa variação do calor, né? E o volume, a volume constante, né? Eu sei lá, eu não achei que era muito intuitivo que fosse volume constante, né? Eu não achei intuitivo. Pra mim, a pressão que era constante, né? Mas, como o negócio dá a volume constante, eu acho que talvez essa consideração que tem que ser dada, né? Quando a gente está tratando do vapor sumindo. Mas é isso, tá? Aqui na letra D a gente basicamente usou essa ideia, né? A primeira lei é termodinâmica para o sistema. E o que é a variação da energia interna do sistema, né? É a variação das energias internas componentes, né? Aí, boa parte dos termos a gente já sabia, né? Dos três a gente já sabia dois, só tivemos que calcular o trabalho, que também não foi aquela conta mais difícil de todas, né? Então é isso, esse vídeo aqui foi meio longo, essa questão é um pouco longa, né? Até a explicação, mas e também essa dúvida, né? Que eu até tenho, né? Gostaria até de saber alguma opinião de outra pessoa, mas eu acredito talvez que tenha que ser dada essa consideração mesmo na letra B, né? Que é quando eu falei que o vapor tá sumindo para dar espaço para o outro e não tá tendo uma variação do volume, por assim dizer, né? O volume varia, mas não o volume da parte que está sendo, digamos, recebendo trabalho, né? Porque a parte que deveria receber trabalho, que é a parte que deixa de ocupar, ela tecnicamente não existe mais. Então aquele gás que deveria receber trabalho não existe mais no sistema. Então como é que uma coisa que não está mais no sistema recebe trabalho, né? Eu acho que seja isso, né? Então é isso. Qualquer dúvida deixa nos comentários. E bora lá, tá acabando já a playlist, né? Bora para a próxima questão.